Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Covil das Lobas. Esse podcast que nasceu da nossa vontade de abrir um espaço de conversa sobre o envelhecimento feminino, sem fórmulas prontas, sem romantização e sem idealizações também. Aqui nós vamos falar sobre os desafios que atravessam a maturidade, mas também das possibilidades que essa fase pode revelar, como mais clareza, mais presença, novos desejos e outras formas de nos movimentarmos pelo mundo e pela vida. A gente vive em uma cultura que muitas vezes associa o passar do tempo com o apagamento e a perda. Mas envelhecer também pode ser um processo de deslocamento interno, de revisão e de reencontro consigo mesma. É sobre essas travessias e sobre a forma como nós precisamos tomar cuidado de nós mesmas durante elas que esse podcast vai falar. O meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, pesquiso sobre a maturidade e sobre o envelhecimento feminino há 11 anos, sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e cuidado integral de mulheres maduras e já publiquei 2 livros a respeito. Cleo. Eu sou a Cléo Furtado, sou arteterapeuta, trabalho com educação há 22 anos, conduzo círculos de mulheres e agora, em travessia do climatério, eh, encontrei vocês, né, na nossa pós-graduação no cuidado integral da mulher madura. É isso. Eu sou Lobana. eu sou Ana Paula Lima, jornalista, analista junguiana e faço trabalhos, exclusivos com mulheres, acompanhando essa travessia da maturidade. E hoje o nosso tema é o corpo. O corpo nas diferentes perspectivas que ele oferece para que nos olhemos para ele, mas que nós só fizemos quando chegamos na maturidade, quando o corpo nos informa que nós estamos envelhecendo. Eu não sei quanto a vocês, mas comigo aconteceu exatamente assim. Eu não havia me preparado para envelhecer, a minha cabeça não estava envelhecendo, só que eu percebi que o meu corpo estava. E aí foi aquele choque, porque eu sempre enxerguei o corpo a partir da perspectiva de uma ferramenta a meu serviço. E agora a ferramenta parecia estar se voltando contra mim, e eu não me reconhecia mais. Como é que foi para vocês perceber o envelhecimento do corpo? Eu percebi da mesma forma, Adri. Eu quando chegou a notícia da menopausa na minha vida, que eu, voltei a perceber meu corpo, porque a gente ao longo da vida, pelo menos comigo foi assim. Eu fui me desconectando, né, eu acho que pelo que eu vejo na clínica, é uma trajetória comum às mulheres, né. A gente vai se distanciando, se desconectando do corpo, ao longo porque a gente vai para a vida e esquece de si, né. Mas a menopausa, a gente é obrigada a olhar para o corpo, não tem como ignorar, né, não dá para colocar debaixo do tapete, não tem remedinho que silencie os sintomas, todos os sintomas que vêm, né, a potência ela vem grande, né. Então, pra mim foi como a minha médica que deu a notícia que eu estava na menopausa falou assim: "Última chamada", eu: "Última chamada para quê?". Ela: "Pra cuidar do corpo, para voltar para o corpo". Eu achei isso realmente incrível, um chamado mesmo. E como é que foi para você, Léo? Gente, eu acho que é um convite mesmo, né, para que a gente ressignifique o corpo enquanto objeto, para um corpo território, né, para a gente ir mapeando, remapeando, talvez o que a gente ainda não tinha se dado conta, né. Bom, para mim, a minha falta de energia, um acúmulo, assim, de eh muita inflamação mesmo, e eu que sempre tive, assim, um impulso, né, de criar, de me mover, eu me sentia, presa a esse corpo. Só que até eu entender que era justamente um convite para eu acordar, sabe,
Entendo hoje, assim, isso há 2 anos, né, os primeiros sinais surgindo, e eu tô com 47 hoje. Então era como se o meu corpo sugerisse uma estagnação, a princípio, né, uma paralisação, assim, bem abrupta, para que eu olhasse de volta para mim. Então foi um convite, bem intenso, assim, um chacoalhão mesmo. E tem vários aspectos nisso que tem a ver com a aparência, da gente perceber o tônus muscular indo embora, de as rugas aparecendo, cabelos brancos, flacidez, e essas coisas sobre as quais a Carol falou, que é a falta de energia, o sono fragmentado, às vezes a falta de foco, e coisas que não estão evidentes no espelho, mas que mexem com a gente, porque nós vivemos numa sociedade que enaltece a superprodutividade, o dar conta de tudo. E, eventualmente, a gente perde a energia e não consegue mais dar conta de tudo. E aí a gente se sente perdendo valor. E essa percepção normalmente coincide com o momento em que o mundo também começa a nos olhar diferente, porque, infelizmente, o corpo feminino é considerado uma moeda de troca e a cotação dela muda quando o tempo passa. Então é como se o mundo nos visse perdendo valor e nós nos sentíssemos fisicamente perdendo esse valor por não dar mais conta de tudo. Isso gera uma dor e causa um luto, mas como é que a gente faz para superar esse primeiro impacto de não se reconhecer mais no corpo, não ter mais aquele corpo e entender que a gente não pode mais voltar para aquele corpo? E agora, como se adaptar? Ana? Engraçado, para mim, essa questão da energia, da falta de energia, eu não é que eu não senti, eu acho que eu continuei dando conta por um bom tempo, porque já estava tão acostumada a ter aquela vida louca, aquela correria, tipo, para mim, eu falei: "Ai, só mais um cansaço", sabe. Eu acho que eu não senti isso como eu vejo que outras mulheres sentem, mas porque eu já tô como se eu tivesse sempre acostumada, é assim, pronto, então eu nunca questionei mais esse cansaço, né. Mas o outros sintomas começaram a me incomodar muito, principalmente os calores a questão da beleza, né, da perda, como se fosse a perda, como se fosse a perda da beleza, né. Eu sentia minha pele muito seca, cabelo caindo, engordando, né. Então isso me apavorou. Isso foi aí que parece que a conexão veio, é um conjunto de fatores, né, mas assim, esse foi o meu maior medo, não foi nem tanto o cansaço, mas foi a possível perda da beleza, que não é isso que acontece, mas é assim que a gente acredita que é, né. Então, por conta disso, eu comecei a promover algumas mudanças na minha vida, né, mas muito ainda em função de atender essa expectativa, né, de não perder essa beleza, ou seja, é um movimento externo, né, então para mim foi bem difícil entender que também não era esse o caminho, senão eu ia cair, né, nesse mercado consumidor aí, nesse mercado da beleza, né, e ainda bem, graças a Deus eu não caí nisso, porque antes eu entendi que o movimento não era por aí, né. Claro que a gente tem que cuidar do corpo, sim, esteticamente, mas, eu demorei a entender que não era esse o caminho, né, que a conexão ela tinha que partir de um outro lugar, né. Mas foi meu primeiro movimento foi: "O que que eu tenho que fazer para não perder a beleza?", né. E aí a partir daí eu fui né, aí eu fui caindo, né, entrando em outras comunidades de mulheres que estavam passando pela mesma situação, e aí eu fui entendendo que o buraco é bem mais embaixo, né. Eh, que é o que através ao longo do meu processo, eu comecei a perceber o corpo, que eu fui estudar esses sintomas, eu comecei a entender o corpo como bússola,
né, porque tudo está no nosso corpo, né, não existe essa separação de psique e de corpo, isso é uma separação pedagógica que fazem para a gente entender como funciona cada um, mas na verdade somos uma totalidade, né. Então quando eu entendi que somos essa totalidade psique e corpo junto, o meu movimento passou a ser outro. E de encarar o corpo como uma bússola, então quer dizer, se me veio um calor, tipo agora me veio um calor, tô com calor agora, mas porque eu tô nervosa, alguma coisa me deixa ansiosa. Então você começa, como a Carol falou, a mapear, a usar o corpo para mapear emoções, para entender, eh, o quão como que você vai que caminho você vai seguir, assim, no sentido de esse "estou confortável aqui?", né, "Estou confortável entre essas pessoas ou não?". Se não tiver, o corpo vai dizer pra gente, né. Então, quando eu comecei a fazer esse caminho, a entender o corpo como, primeiro, como sagrado, que eu acho que também é outra questão, outro ponto, né, a sacralidade do nosso corpo. O corpo é sagrado, né. Eh, e comecei a entender isso, eu comecei a usar o corpo como bússola, então hoje eu presto muita atenção, assim, se eu entro num ambiente, eu me retraio, eu falo: "Opa, tem alguma coisa estranha aí". Ou se não, quando a gente está relaxado, o corpo, né, a gente sente, né, um alívio, então eu acho isso muito, é visceral, né, é animal, né, então é uma volta para casa, né, como se fosse uma volta para casa. Cléo, o que que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente pode cair em ciladas mesmo, né, porque, eh, houve toda uma manipulação para que a gente chegasse nesse entendimento, ainda, né, apesar de tanta vida vivida, de que há comparação entre as mulheres, então esse corpo jovem que faz associação à beleza. E aí, aqui ouvindo vocês, parece que nem era comigo que eu vou falar, mas eu vou contar um relato muito íntimo, assim, e que quando eu estava ali com essa falta de energia, foi também o momento, eu já falei em outro episódio, que eu tive, né, uma gravidez e que houve a perda gestacional em pouco tempo. A partir daquele momento, eh, eu decidi, já que eu sou livre, que eu queria fazer uma cirurgia plástica e que eu iria fazer, enfim, uma cirurgia no meu abdômen, porque a história com o nosso corpo vem da história de toda uma vida, né. Eu, por exemplo, nunca fui muito adepta de academia, eu sempre estava em movimento, mas era dança, não tinha algo da estrutura, sabe. Então eu fugia disso. Mas lá, quando isso aconteceu e como eu falei que eu estava super inflamada, eu falei: "Gente, é agora então que né, senti que naquele momento eu não gostaria mais de ser mãe e tentar engravidar novamente". Eu fui para esse lado, fui por uma médica, né, para estética, fiz todos os exames para fazer uma cirurgia dali uns 3 meses. Então, assim, o combinado era que eu ia me cuidar, né, da alimentação, tentar diminuir o peso para que não houvesse risco. E, gente, em 2 meses, era dezembro e para janeiro, eu não conseguia nem caminhar. Essa coisa da falta de energia mesmo, né, eu cuidava da alimentação e não abaixava nada na balança. Então, assim, meus hormônios estavam muito desequilibrados quando eu volto com os exames. Ah, foi ela que bloqueou essa possibilidade. Eu pedi um tempo para eu rever se era aquele o caminho mesmo, que eu estava sentindo, né, essa intuição de que não era por aí. E realmente, a gente cai em cilada sobre isso, então eu acredito que nesse momento eu já estava ali no nosso grupo de estudos. E estar entre mulheres, né, tendo informações, eu acredito que me deu autonomia para eu rever o caminho,
e segui de outra forma, e assim fui cuidar desse corpo, sabe. Precisei de algumas, né, de ajuda mesmo médica no início, e aí eu optei por fazer a reposição hormonal na época, e isso faz 1 ano e agora já tô caminhando para o fitoterápico, né, então durante o ano eu fiz essa reposição, o que me deu um impulso para eu voltar para o corpo, para o cuidado, sabe. Era como se eu não conseguisse, assim, sozinha, assim, eu sentia. E hoje eu fui na academia de manhã, né, e eu fiquei olhando, eram 7 mulheres junto. E o nosso professor, né, que estava treinando, ele separou em duplas e ele me chamou para o grupo que pega mais peso, sabe. Gente, eu achei isso é muito diferente para mim. Eu estar em condição, sabe, de entender um corpo que praticamente durante uma vida eu não tive. Então é uma nova relação agora de cuidado com esse corpo, é uma oportunidade mesmo, de estar mais atenta diante, claro, de tudo que eu já vi sobre manipulação, sobre isso que eu comentei, sobre comparação, né, que nos é imposto, né, durante ao longo da nossa vida. Então, acho que eu passo a palavra só para é isso, cada uma tem a sua história ao longo da vida, né, de relação com o corpo. E a minha tá se transformando num lugar, assim, mais íntimo e gostosinho de existir, sabe. Eu diria que a relação com o corpo não é nem só pessoal, nem só da nossa história, ela perpassa a nossa ancestralidade e ela vem de uma geração para outra. A minha mãe, por exemplo, sempre, tanto para mim quanto para minha irmã, ela está sempre apontando as nossas falhas estéticas, as nossas manchas no rosto. A última vez que ela esteve aqui em casa me dizendo: "Ah, tu tem que operar essas varizes aí, porque é feio". Eu falei assim: "Mas por que que eu vou operar se não dói, não me incomoda e eu vou ficar fazer uma cirurgia, me submeter a uma cirurgia para agradar o olhar do outro?". Só que é nessa lógica que a gente vive durante a primeira metade da nossa vida adulta, que é sermos condicionadas a reconhecer o nosso valor no olhar do outro. E nesse aspecto, a estética impacta muito. Assim como para Ana Paula, para mim foi a questão estética que bateu imediatamente, não foi falta de energia, talvez o sono e eu não tivesse relacionando, o sono tivesse mais fragmentado, mas eu não estava relacionando porque sempre tive um sono muito leve. Mas a questão estética, e eu lembro perfeitamente quando eu estava brincando de selfie com meu afilhado, olhei aquela selfie e parecia que minha calota facial estava derretendo, que eu percebi: "Uou, perdi valor". Não é nem o envelheci, o que está acontecendo, é imediatamente a percepção de que perdemos o valor. Principalmente para mulheres que sempre se valeram muito da força do seu impacto visual. Porque eu, por exemplo, tenho uma aparência padrão. Eu sou loira, alta, magra, sempre com muito esforço. Então, eu me valia muito dessa minha imagem padrão. Então, quando a gente vê essa padronização se esvaindo, tem uma dor e imediatamente a gente é levada a buscar alternativas para parar ou reverter, como se fosse possível. Porque, a luta contra o tempo, a gente não consegue vencer. Talvez a gente consiga vencer muitas outras lutas, mas a luta contra o tempo a gente não consegue vencer. E eu já tinha feito muitos procedimentos estéticos no corpo e botox no rosto antes disso, lá por volta dos 30 e poucos anos. Só que naquele momento em que o envelhecimento do meu corpo me avisou que o tempo estava passando e que eu já estava na segunda metade, que a partir de agora eu não tinha mais a vida inteira pela frente, que a gente nunca tem, mas quando é jovem tem a ilusão de que tem.
Foi um momento de ruptura para mim, um momento em que eu precisei, como vocês falaram, me reencontrar com esse corpo, que já vinha de muitos anos de academia, de 15% de gordura corporal, de tudo no lugar, tudo certinho. E como é que eu ia fazer agora? Porque não ia mais ficar tudo sempre no lugar certinho. Eu comecei a perceber umas gordurinhas que não tinha, essa aqui embaixo do braço, perto da axila, que antes não saltava para fora do top, começou a saltar. E só que na medida em que eu fui reformulando essa minha relação com o meu corpo, essas coisas pararam de me incomodar tanto. Claro que sempre tem alguma coisa que a gente olha no espelho e diz: podia ser melhor isso aqui, né?" O caidinho do lado do lábio, onde acumula o suco da beterraba quando a gente come, é um negócio que me incomoda, mas não a ponto de me paralisar ou de me levar a fazer escolhas pelo medo de estar perdendo valor. Como eu já fiz muitas vezes antes disso até, por achar que o tempo, ao passar, iria retirar o meu valor social. E tem esse momento de dor que todas nós passamos. E aí cada pessoa tem uma forma de enfrentamento, cada mulher tem uma forma de lidar com isso, porque é uma dor muito forte. A maior vulnerabilidade que nós temos, as mulheres, é em relação ao nosso corpo. É uma vulnerabilidade que foi construída, mas a gente vive assim. Então, qualquer coisa que nos afete, afeta a nossa identidade. O corpo não é uma ferramenta, o corpo é uma identidade. E a Ana Paula estava falando sobre essa questão de o corpo ser bússola. Para mim também aumentou de uma maneira exponencial a forma como eu escutava o meu corpo em relação à intuição. Porque a intuição é levada ao nosso conhecimento pelo corpo, por sensações corporais, por um frio na barriga, um desconforto, essa sensação de corpo se contraindo. Só que quando a gente é jovem, a gente não acredita na intuição na maioria das vezes, a não ser que ela seja muito gritando, se esfregando na nossa cara, mas a gente sempre desconfia delas. E desde lá eu passei a melhorar essa relação com a minha intuição, a entender que é uma inteligência do corpo, porque o corpo tem inteligência. A gente aprendeu a diferenciar o corpo e a mente, eu acho que não só de uma forma pedagógica, mas de uma forma hierárquica, colocando a mente como superior ao corpo. Isso vem lá do iluminismo, de Descartes, em que o penso se tornou a razão de existir e o corpo ficou relegado a uma máquina. Eu não gosto nem de falar que o corpo é nosso templo, porque parece que o templo é uma coisa separada. O corpo é a gente. O corpo não é. A gente não tem o corpo, a gente é o corpo. E foi só na maturidade que eu consegui alcançar essa maturidade de enxergar o meu corpo assim, não como uma ferramenta que eu tivesse que adequar ao que os padrões externos demandam, mas como alguma coisa com a qual eu pudesse contar e que eu precisasse amar para isso. E como é que foi, Cleo, para ti passar dessa primeira fase do luto pelo que você estava perdendo, não só no corpo, mas na identidade que você reconhecia nesse corpo, e chegar nesse outro momento em que você já está mais em paz com isso? Ai, meninas, eu faço muitos trabalhos com esse corpo também, né? Essa história toda que eu contei de enrijecido que era, nossa, tanta coisa tanta história, tantas marcas, né, que a gente carrega. E desde que eu trabalho com o feminino, eu procuro como arteterapeuta, eu procuro muito, a partir das minhas experimentações, eh,
Eu acredito que ressignificar, né. Então, já mergulhei muito em lama, por exemplo, sabe, para que todas nós juntas estivéssemos, assim, todas cheias de terra mesmo, e com fotografias sendo feitas, né, esse registro da nossa luz, que não era focado no contorno da matéria, e isso serve para você rever, limpar as lentes. Então, eh, uma coisa que tem me chamado muito na intuição é uma necessidade de colocar a voz desse corpo, assim, sabe, no mundo tão então isso foi uma intuição, né, digamos, como que eu faço esse mapeamento? Nossa, eu preciso colocar minha voz. Vocês sabem um pouco dos bastidores, isso tem acontecido a partir desse convite para o podcast, uma algumas reuniões que eu tenho provocado, que eu tinha medo de me colocar, e assim eu tenho feito. Os caminhos estão se abrindo a partir dessa colocação da minha voz, e agora eu vou e busco um workshop de canto, e que ela trabalha muito o corpo. Então, entendem como eu vou, sentindo a necessidade a partir do que o meu corpo está indicando, e eu vou, seguindo, assim, o movimento em direção a às possíveis faltas que eu ainda sinto, sabe, dentro. Eh, então, essa é uma delícia da maturidade. Tu não tem que dar satisfação. Eu não sou cantora. Por que que eu iria lá, sabe, não é esse o meu intuito. E, então, tá nessa fase da vida te possibilita ampliar as experiências para esse corpo, né, para o prazer também nesse corpo. Então, eu tenho mapeado alguns territórios nesse sentido. Apesar de eu ter muita consciência e informação, de estar encarando o corpo como bússola, eu ainda me pego muito navegando nas águas do medo. Caindo em algumas armadilhas, às vezes. A relação com o meu corpo ainda é um pouco não é fluida todo dia. E aí isso me pega, eu fico pensando: "Poxa, mas sou tão, né, eu busco tanto conhecimento e experimento, e acho que tenho uma clareza de várias coisas, mas por que que é tão difícil trazer isso, né, para a vida, né?" E aí, tem dias que eu fico muito pensando sobre isso e estou aceitando que tem dias que eu vou me olhar no espelho e vou me odiar, e isso tem um porquê, é uma construção histórica, ancestral, né, político, social, cultural, e que é muito difícil se livrar. Não, eu já desisti de nesta encarnação, se é que tem outras, não sei, de que eu vou fazer as pazes 100% com o meu corpo. Eu me cobro muito isso. Fala: "Poxa, como assim você tá". Então tem dia que eu me olho, eu acho um horror, eu quero fazer todos os procedimentos, eu não fiz nenhum ainda, mas eu tenho vontade eu fico até fazendo orçamento, mas não tenho coragem. Bem louca. Inclusive, antes de gravar, eu fiz um micro procedimento, que foi um microagulhamento, nunca tinha feito. Aí eu falei: "Ai, vou fazer". Eu não vi diferença nenhuma, nem sei se eu vou ver. Então, enfim, mas eu tenho essa briga comigo mesmo, com o meu corpo. "Ah, eu tô muito gorda. Ah, eu tô muito isso", e aí eu percebi que, assim, a gente não é uma só, a gente não tem que ser uma só, e tudo bem eu não estar bem com o meu corpo alguns dias. Acho que a gente tem que estar atento para isso não se tornar uma questão patológica, né, não viver em função, né, desse corpo, em função de ter um corpo, esteticamente belo para os outros, né.
porque cuidar do corpo a gente tem que cuidar. Isso eu já consegui na minha rotina, é academia, que eu nunca imaginei que eu fosse, sentir falta. Eu jurava que isso era papo de pessoa querendo convencer a gente para academia, mas hoje eu sinto falta se eu não vou, né. Faço também um pouco de dança, porque é o meu prazer, vem da dança também, mas, como é difícil, eh manter uma relação com esse aceitar, eu acho que é uma coisa de aceitar mesmo essas imperfeições, acho que de uma forma geral na vida, mas no corpo isso é mais visível, porque uma imperfeição na personalidade a gente esconde. "Ah, eu não vou falar aquilo, porque senão fulano vai pensar que eu sou daquele jeito", mas o corpo não tem como a gente esconder certas coisas, né. Então ele aparece primeiro. E tem dia e é isso, eu fico nessa guerra, nessa luta interna de: "Ai, que legal, que linda, maravilhosa, você é maravilhosa", tem dia que você é uma horrorosa, olha só, olha ali no Instagram como é que estão as mulheres e você tá assim, eu não tenho 15% de percentual de gordura, já lutei para ter, mas nunca tive, nem com 18 anos, então, será que é agora com 54 que eu vou ter? Né. Mas eu me pego querendo ter esses 15% de gordura, Sim. então é uma briga, eu tô sempre nessa briga, eu não me livrei dessa briga. Eu não sei se algum dia a gente se livra dessa briga, porque nós nos comparamos com as outras pessoas o tempo todo, e nós nos comparamos com as nossas versões anteriores. Eu volta e meia, aos 49 anos, me pego me comparando com aquela mulher de 32 que tinha os 15% de gordura no corpo. E não vai acontecer mais, eu não sou mais aquela mulher, eu não tenho mais a composição física que eu tinha lá, não tenho mais as condições hormonais. E quer saber? Eu não quero mais pagar o preço para ter aquele corpo, que hoje seria muitíssimo alto, seria abrir mão de muitas coisas que eu gosto, que eu faço por prazer e que hoje cabem na minha vida, hoje fazem parte importante da minha vida, que naquela época não fazia. Então, o corpo de hoje está de acordo com a mulher que eu sou hoje. E como disse a Ana, cada dia a gente se aceita melhor ou não se aceita melhor nesse corpo, porque sempre tem as cobranças. Todos os dias a gente escuta cobranças, se não são diretas externamente, é de uma vozinha interna que fica nos falando que o corpo jovem, o corpo durinho, o corpo magro, o corpo esbelto, o corpo torneado é o corpo ideal. Nós fomos ensinadas diretamente e subliminarmente que nós só temos valor se nós tivermos aquele corpo, se estivermos próximas daquele corpo. E na medida que nós não temos mais condições de ter aquele corpo, é como se a gente realmente estivesse descendo ladeira abaixo, como se fala, que eu detesto esse termo, que na medida que o tempo passa, nós estivéssemos só ladeira abaixo. Sem contar algumas questões funcionais mesmo. Por exemplo, os meus joelhos nunca foram grande coisa. Agora, eles crepitam o tempo inteiro. Eu demoro mais tempo para me recuperar depois da musculação. Às vezes, vou fazer um treino outra vez, ainda está doendo da vez anterior. Hum. Se eu paro de treinar 3 dias, quando eu volto, eu já sinto dor muscular. A ressaca, por exemplo, ressaca hoje em dia é uma coisa É doença. incapacitante. É incapacitante, é praticamente quase um coma pós-alcoólico. Então tem muitas coisas que nos fazem levar mesmo esses momentos em que é difícil aceitar que o corpo está mudando, é difícil aceitar que a gente não vai ser mais tão produtiva quanto era antes, ou a gente vai chegar a adoecer para alcançar essa produtividade que alcançava antes. Então, eu acredito que a gente não vai chegar nesse momento de todos os dias se olhar e se achar ótima. Eu fico muito feliz que tem alguns dias que aconteça isso, e que isso tenha acontecido quando eu estava no final da quimioterapia lá, toda
combalida e me olhar no espelho e me achar bonita mesmo assim, porque, enfim, era a beleza do processo. Entender a beleza dos processos que a gente passa e como, se a gente abraçá-los, eles transparecem no nosso Sim. corpo também, talvez seja, eu desconfio, um bom caminho. O que que você acha, Cleo? É a sabedoria, né, nessa mulher que está em transição. É um É um fazer as pazes, né, com essa trajetória, com essa caminhada. Você colocou muito bem, Adri, e me emociona também, porque a gente te acompanhou, né, durante esse processo, a maneira como você se colocava nas redes sociais ou durante as aulas, né, com o seu corpo ali frágil, mas sempre inteira, né, a sua inteireza era percebida, apesar de, imagino, você estar fragmentado, né, internamente com tantas coisas. E inspira mesmo, eu acho que eu falo sobre mim, né, também, sobre o que aconteceu, como um ponto de alerta, né, uma dor tamanha que é vivido, um trauma, e a gente ressignificar aquilo a partir de cada passo, isso isso faz sentido, né, a gente coloca a luz a essas sombras que sempre nos perturbaram. Eu entendo, Ana, isso que você fala, e isso acho genuíno, porque todos os dias. Eu lembro num exercício nosso na pós, era alguma coisa de fazer uma massagem corporal, e era muito no abdômen. E eu me lembrei que eu acho que há muito tempo, eu acordo, eu seguro meu eu não ando pela casa, só tô eu comigo mesmo aqui, né, com ele solto, livre. Imagina. Quantos ecos disso que nos é colocado, habita em nós, são muitos os E fantasmas, e né. eu fui criada com mãe e vó e bisavó, desde muito criancinha, falando: "Nunca solte a barriga". E eu levava bronca quando e criança, tá, eu era criança, isso foi para adolescência. Olha a maluquice, né, a maluquice que faz isso na cabeça de uma criança. Eu lembro que eu tinha uma amiga da escola, uma colega de escola que era gordinha. E eu fui contar para minha mãe que eu tinha feito uma amiga nova. "Ah, eu fiz uma amiga nova. Ai, que amiga, ai, que legal, não sei o quê". Ah, e aí minha mãe: "Ai, como é que ela é?". Aí eu fiz assim: "Ai, meu Deus, vou ter que contar para minha mãe". Aí ela: "Que foi, minha filha?". Eu: "Ai, mãe, ela é muito legal, mas ela é gordinha". Olha que coisa horrível. Eu fui contar com receio, como se isso fosse um defeito. Olha, isso eu tinha uns 7 anos, eu nunca esqueci disso, desse impacto. Eh, de eu achar que aquilo era um defeito. Eu tenho vergonha de falar isso, mas a cabeça, o que essa cultura dominante sobre os nossos corpos não é capaz de fazer, né. É muito triste isso. Sim, e a reprodução, né, delas, da sua mãe, né, de tantos olhares. E é isso, a gente, tá aí numa sociedade da vitrine, né, essas redes sociais nos adoecem, então assim, quanto se a gente conseguir fazer uma redução desse espelhamento que a gente usa, né, usa como ferramenta de trabalho, de pesquisa, mas que seja cada vez menos, né. E que a gente procure esses rituais de autocuidado, não exatamente do creme anti-rugas, vocês lembram? 40, 30, tinham Ah, essas da Natura, definições, assim, que eram vendidas para as nossas mães, 30, 40 e 60 a mais. né, mas um autocuidado mesmo, né, de olhar para esse corpo com mais gentileza e tratá-lo também da mesma forma, eu acho que é o nosso desafio,
é o nosso desafio para ir tecendo, esse envelhecer, né, de um lugar menos pesado, né. Falar com outras mulheres sobre isso de maneira muito franca, já é desnudar-se muito e rever os pontos das vistas. Eu acho que isso é essencial, né, Adri? Que a gente tenha essas rodas, esses círculos, afetuosos para falar dessa coisa visceral, né, que é essa beleza que a gente não tem alcance, porque o esse mito, né, de estar belo, ele vai mudando ao longo das sociedades e das culturas, e no que a gente vive agora é colocado um padrão inatingível, inatingível, né, sobretudo quando o envelhecer é colocado à margem, então a gente não tem referências desse corpo. É como se a gente estivesse fazendo pela primeira vez essa trajetória, né, não existia. Agora é que algumas mulheres estão se colocando em rede, colocando mais, falando, né, sobre esse envelhecer e se colocando. Então é sobre isso, falemos, coloquemos tudo que nos incomoda, né, e é jogar no ventilador mesmo, né, porque, eh não é nos calando que isso vai acalmar. Então essa mulher que tem raiva, acho que ela precisa se colocar também, para aliviar esse amargor, né, interno. Eu estava escutando a Ana contar essa história dela da infância, e eu acho muito difícil que alguma de nós não tenha algum trauma carregado ao longo da vida inteira em relação ao corpo, porque ele acaba se tornando de tantas regras, de tantas conformidades a que nós precisamos nos submeter, ele acaba virando uma prisão. E eu também tenho a minha história da infância com o meu corpo, principalmente em relação ao meu peso, de quando eu engordei na adolescência, por ter uma família com um pai alcoólatra, enfim. O meu pai me xingava de gorda. Então isso eu trouxe também, e hoje, por mais que nós estejamos trabalhadas em relação a isso, eu tenho esse trauma e o corpo, inclusive, guarda todos os nossos traumas. A gente, esse corpo é uma coisa tão complexa que os nossos traumas ficam guardados nos nossos corpos. E é muito comum quando a gente chega na maturidade que traumas que a gente encapsulou em algum lugar inacessível do corpo, porque era muito difícil de lidar em algum momento com essas mudanças que nós vamos passando, eles aflorem e nos obriguem a olhar para eles de novo e olhar de um jeito diferente, olhar a partir de uma mulher que já viveu muito mais, que já teve muito mais experiências e que por isso tem a possibilidade de metabolizar essas experiências em sabedoria e olhar para esse trauma a partir de outras lentes, porque no fim das contas, por mais que nós deixemos um trauma lá, tentando ficar quietinho, tentando deixar ele lá num cantinho encapsulado, os traumas modulam o nosso comportamento, a gente toma decisões com base neles inconscientemente. E na maturidade, quando nós podemos nos reencontrar com esses traumas sob outras perspectivas, com outra maturidade, com um olhar muito mais apurado, o olhar de águia, sobre o qual a gente falou em outro episódio, a gente tem chance de mudar muitas coisas e ganhar muito mais autonomia de fato nas nossas decisões, não sermos movidas pelos nossos traumas, nas nossas escolhas. Vocês percebem que isso aconteceu com vocês? De ter uma clareza maior sobre os traumas e as decisões inconscientes que vocês tomavam e que não gostariam de ter tomado, mas que acabaram fazendo e que hoje vem com um grau diferente de consciência? Olha, trazendo o olhar da psicologia analítica, a gente não só os traumas, né, ficam registrados no corpo, mas as emoções e os nossos complexos. Hoje eu percebo
um complexo se ativando dentro de mim, porque vai subindo um negócio, assim, você vai, virando um monstro. Isso no corpo, é no olhar, a fala muda, a posição, então isso a maturidade eu estou muito mais atenta, porque eu reconheço sinais no corpo, né. E e é muito interessante isso, por isso que eu falo, né, o corpo, que a gente fala que o corpo também é a nossa bússola, porque não tem como, a psique se expressa pelo corpo, são os 5 sentidos, não tem como. Então para cada, assim, de uma forma muito, reduzida aqui, mas, como é que funciona a psicossomática, né. O que que é a psicossomática? Para o Jung, todas as doenças, todas, até uma gripe, até um acidente atropelado, a psicossomática é psicossomática, ou seja, começa na psique, que é uma cisão psíquica, é uma mensagem do inconsciente que precisa, atravessar o corpo para ser percebível. Então, se a gente não se conecta com esse corpo, a gente não percebe e a gente vai adoecendo de forma cada vez mais grave, porque os remédios, a gente não é só tomar um remédio, claro que a gente tem que tratar o sintoma físico, né, tem que tirar a dor, enfim, vai tomar o medicamento que for. Agora, não é o medicamento que vai curar, né, não é nem a gripe, nem o câncer só, não é só. Claro que as doenças são multifatoriais, não estou dizendo que é só a psique, mas tem que olhar para as 2 coisas, né. Então o que que esse corpo está dizendo sobre a nossa psique, né, fazer essa Ana, parar para entender. mas se anestesiar, infelizmente, né, entre mulheres da nossa faixa etária, é algo que acontece muito, né. Eu trabalho com muitas mulheres e e aí se disfarça essa necessidade de fugir desse olhar, né, para o que esse momento está pedindo. E muitas, algumas estão afastadas do trabalho, isso, claro, por N motivos, né, mas eu lembro inclusive de uma delas que teve um surto psicótico, sabe. Depois analisando, são tudo que você vai engolindo, né, e disfarçando e não indo em direção aos seus desejos. Porque acho que é sobre isso, né, o trauma ele paralisa, né, ele te dá muito medo. Então acho que é uma oportunidade mesmo da gente dar a mão, né, olhar olho no olho para o que aconteceu na nossa trajetória e tomar novas direções, né. Mas há muitos medos em relação a isso. E conversar com o nosso corpo, né, uma amiga muito jovem, com 44 anos, passou por um câncer na garganta, na amígdala. Eh, Ela entendeu por que que veio esse câncer, uma pessoa que não se expressa, que engole tudo, e tal, mas ela estava sofrendo muito com o tratamento. E aí ela começou a pesquisar como é que ela poderia tirar essa dor sem, porque ela estava tomando remédio à base de morfina já, né. E aí ela chegou numa técnica de meditação, que é você meditar para aquela parte do corpo que está adoecida. E ela falou assim, que ela uma noite nada estava fazendo parar, que ela sentia a dor do catéter, ela sentia dor no coração do catéter do tratamento. E ela meditou, conversando com o corpo dela, falando: "Olha, eu estou fazendo a minha parte, vamos fazer a sua parte". E é muito amor, ela disse que foi com muita amorosidade. A dor passou, a dor passou. E aí ela passou a conversar com o corpo, literalmente conversar, parece papo de maluco, né, mas é isso, é sobre isso. A gente precisa, às vezes, personalizar. Assim como a gente personaliza os nossos medos, os nossos complexos, os nossos traumas, também personalizar o corpo. Aí eu vou conversar com essa cabeça que não para de pensar, que não me deixa. A gente não é papo de maluco, é se relacionar com esse corpo.
E se for papos de maluco também, que sejamos todas malucas, Ah, é. porque a gente sai do terreno das limitações, de como o nosso corpo precisa ser, para o terreno das possibilidades, para o terreno da interlocução com o corpo, de poder conversar com ele, entender o que ele está nos pedindo, porque ele é parte de nós, não tem como a gente se separar. Então, quanto mais nós pudermos contar, tanto com a inteligência da mente, quanto com a inteligência do corpo, que ficou tão à margem durante séculos, muito melhor para nós. E agora que nós somos mulheres maduras, a gente tem todo o potencial de conseguir descobrir a forma como cada uma individualmente vai fazer isso, sem medo, sem se exigir também estar bem todos os dias, porque não estaremos, mas se descobrindo, né? Eu acho que a maturidade é um grande convite em relação à nossa relação com o corpo. Meninas, estamos encerrando por aqui. Quais os seus últimos comentários sobre o corpo? Eu gostaria de deixar esse convite, né, para que as mulheres percebam essa transição do corpo objeto para o corpo território, sabe? Eu acho que a gente ressignifica quando muda esse viés de uma forma muito, muito mais ampla, de pesquisa, de abre possibilidades, e a gente tem muito, muito, muito a se explorar. E confie, né, nessa escuta, mas agora a Ana falando nesse diálogo profundo que a gente pode ter com o nosso corpo. E que, a partir disso, a gente siga esses desejos que são, né, nosso pulso de vida. É, vamos dar a mão por esse corpo, a mão, o braço, o coração, né, vamos seguir juntos esse corpo, fazer as pazes, né, com o corpo. Não precisa ser todo dia, como eu desejo que seja, mas não, tudo bem que não seja todo dia, mas ter essa consciência de que hoje, agora, eu estou bem neste corpo e eu vou ouvir os limites dele, porque na maturidade a gente começa também a ter, se a gente ouve o corpo, a gente consegue ver os nossos limites, e aí a gente não vai além do que a gente precisa ir. E vamos conversar a respeito dos nossos corpos com as outras mulheres também, né? Não só no sentido de apontar as supostas imperfeições, mas falar sobre o que está mudando, sobre o que incomoda, sobre as descobertas. Quando a gente conversa com outras mulheres sobre as nossas dores e sobre os nossos prazeres, a gente diminui o peso e multiplica a alegria. Então, gatas, muito obrigada por essa conversa e nos encontramos no próximo episódio. Receitas.